Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso AM Capacita. É uma grande satisfação receber a todos vocês, ainda que de forma online, nesse momento de aprendizado e fortalecimento da gestão de assistência social. Em nome do presidente Anderson, eu quero agradecer a presença de todos vocês, também agradecer a equipe de comunicação aqui da associação, que cuida de todas essas assertivas concernente ao nosso Capacita, em especial a nossa moderadora, a nossa palestrante, que vai estar também de forma online aqui conosco. Hoje nós iremos abordar um tema de grande relevância, principalmente diante das dificuldades que os nossos municípios vêm enfrentando, que é de conhecimento de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Eu vou pedir que vocês façam a interação no chat, colocando o município ao qual vocês representam, o nome de vocês e também façam as suas perguntas. Como eu falei, o nosso tema é de grande relevância e importância para as nossas tratativas, para os nossos trabalhos, no nosso dia a dia, à frente da assistência social. E eu tenho a honra de receber, como falei, de forma online, a Adriana Pelim. A Adriana tem muitas atribuições, ela é assistente social também, e eu vou deixar que ela mesma faça a sua apresentação. Então, seja muito bem-vinda, Adriana, que vai fazer hoje grandes contribuições na área da assistência social e nesse tema de grande relevância. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. Bom dia a todos. É uma imensa satisfação, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de falar com todos os municípios, agradeço pelo convite, né? Aqui em nome da Secretaria de Estado de Assistência Social e Combate à Fome, em nome da secretária Kelly, secretária titular, né? E os demais secretários, Selma, Luiz, Anderson, Lani. A gente está aqui para isso, para contribuir, né? Eu sou Adriana Pelim, eu sou assistente social de formação, eu sou especialista, né? Tenho duas especializações e uma delas é gestão pública, na parte do SUAS mesmo. E hoje eu estou diretora do Departamento de Proteção Social Especial, qual já fui técnica também por muitos anos, né? Eu já estou na SES há 15 anos. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de falar com todo mundo, oportunidade de compartilhar, né, o que a gente aprende aqui, e com os municípios que estão na ponta e que é o que traz a informação para a gente, né? A gente fica aqui, mas a gente, quando tem oportunidade de ir aos municípios, quando tem oportunidade de ouvi-los, para a gente é de grande valia, porque não adianta só a gente estar aqui, absorver as coisas que a Nacional nos manda se a gente não ouve os municípios que são as principais fontes, né, de informações para a gente. Então, hoje eu faço parte do ForSUAS, que é a Força Nacional do SUAS, que durante a apresentação vou explicar um pouquinho. Eu também hoje faço parte de um comitê permanente do Estado, e esse comitê ele é um comitê técnico-científico, inclusive está tendo a reunião agora, eu não pude participar, mas é um comitê que ele se tornou permanente nas condições climáticas. Então, independente de a gente estar, né, na seca, na cheia, nós sempre estamos ali observando e são muitas secretarias envolvidas, então a gente tem doutores, né, na área de meteorologia, temos doutores na área da saúde, enfim, que contribuem ali. A gente faz um estudo técnico-científico para a gente tentar mitigar as situações de emergência no estado do Amazonas. E aí eu ali representando a emergência no SUAS. Então, assim, hoje vocês vão ver durante a apresentação que nós já tivemos muitos ganhos, né? Na assistência social. A gente aparece hoje. Então, assim, para mim vai ser uma troca de experiência incrível e por isso eu só tenho a agradecer o convite.
Obrigada, Adriana. Fique muito à vontade, o espaço está sempre franqueado a vocês. Quero aproveitar também e agradecer a secretária Kelly, a secretária Selma, o Luiz, que é um querido. A gente tem aí um contato, sempre um diálogo muito forte, e graças a Deus a gente tem essa devolutiva da secretaria. Ficamos muito felizes com a sua presença e a sua participação. Então, sem muitas delongas, fique à vontade. Então eu vou compartilhar aqui a tela para começar a apresentação, e aí deixo aqui os municípios muito à vontade, né? Eu falo aqui para vocês, então a gente acaba deixando as perguntas para o final, mas às vezes a gente esquece, né? Então, se o município aí quiser mandar mensagem, vocês quiserem perguntar, não tem problema interromper a apresentação, tá? Mas fica a critério de vocês. Aí deixa eu ver aqui que eu vou compartilhar. Eu acho que vocês conseguem ver aí. Ainda não. Não? Faz de novo, compartilhar novamente. Pra gente ver. Foi? Ainda não. Adriana, você pode compartilhar novamente? Tá. Deixa eu tentar aqui de novo. Apareceu? Ainda não. Oxe. Então vamos lá. Clica de novo dentro do Zoom, aí compartilhar, que vai dar certo. Pois é. Acho que não foi, né? Deixa eu chamar aqui, deixa eu solicitar a ajuda dos universitários, só um pouquinho. Enquanto isso, eu peço a atenção de vocês para que vocês venham seguir as nossas redes sociais, que a gente lá coloca todas as informações de forma muito precisa, coesa. Então, não deixem de seguir as nossas redes sociais. Os grupos também, façam interação nos grupos, as suas perguntas, nós estamos sempre à disposição, fortalecendo os trabalhos, o processo de vocês, nós estamos aqui para isso, para ajudar, somar no dia a dia de vocês. A gente tinha feito o teste anteriormente e estava dando tudo certo. Agora está tudo certinho, a gente vai poder retomar a nossa apresentação de hoje, a apresentação da Adriana Pelin nesse tema que é tão importante e relevante, é, para o nosso dia a dia. Agora foi, né? Agora sim, ok. Então a gente vai falar hoje sobre a emergência no SUAS, né? A gente coloca assim para que todo mundo entenda que hoje já tem esse nome, e aí a gente acaba para a gente se familiarizar mesmo, porque não deixa de ser emergência. Então, antes a gente só falava calamidade ou coisa assim, um evento, mas hoje a gente já tem esse tema no SUAS, então a gente optou por colocar esse tema na apresentação. Então, como eu já falei para vocês, esse é o Departamento de Proteção Social Especial da SES, o DPSE. Eu sou Adriana Pelin, estou na direção do DPSE, e aí a gente não tem como falar de emergência no SUAS e a gente não começar pelo que está tipificado. Então, na nossa tipificação, nós temos o serviço, ele é tipificado, que é o serviço serviço em situações de calamidade pública e emergência. Então, na tipificação, ele fala que é um serviço que promove o apoio e a proteção à população atingida por situações de emergência, calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme a necessidade detectada. Ele assegura a realização de articulações e a participação em ações conjuntas de caráter intersetorial para poder minimizar esses danos ocasionados pelo evento ali que aconteceu, né? O objetivo, né, desse serviço é atender famílias e indivíduos atingidos por situações de emergência e calamidade. Esse é o nosso público.
incêndios, desabamentos, deslizamentos, alagamentos, dentre outros, que são os eventos que hoje a gente fala, que tiveram perdas parciais ou totais de moradia, objetos, utensílios pessoais e que se encontram temporário ou definitivamente desabrigados. Foram removidos de áreas consideradas de risco para prevenção. Né? Então, isso é o que a nossa tipificação fala. O objetivo desse serviço na tipificação é assegurar o acolhimento imediato em condições dignas, de segurança. Então, é o primeiro passo que a gente tem que pensar, colocar essas pessoas em segurança. Manter alojamentos provisórios, quando for o caso, quando for necessário, identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a população atingida. E aí lá na frente vocês vão ver que a gente é extremamente necessário nessa hora uma equipe técnica, porque é por meio dessa equipe técnica que a gente vai chegar a essa identificação. Articular a rede de políticas públicas, como a gente sempre diz, sem o apoio dos outros da rede, né, a gente não consegue. Então, nesse momento, não é só assistência social, então, por isso, a gente precisa articular com a rede, né, a rede tanto socioassistencial quanto intersetorial, para poder a gente verificar ali as demandas e prover as necessidades. Promover a inserção na rede socioassistencial, né, e intersetorial. E aí, a emergência no SUAS, ela tem uma portaria que ela já é velhinha e que, por que eu falo que ela é velhinha, né? Porque já está pronta a nova portaria, mas ela ainda foi para publicação, ainda não publicaram. Então, hoje, a gente ainda trabalha com a portaria 90. Então, toda vez que se pensar em emergência no SUAS, nós ainda vamos nos lembrar da portaria 90, que é de 3 de setembro de 2013. Então, o que a portaria 90 fala? Ela dispõe os parâmetros e procedimentos relativos ao cofinanciamento federal para a oferta desse serviço de proteção em situação de calamidade pública e emergência. Então, lá no artigo 4 da portaria 90, ela fala: o serviço de proteção em situação de calamidade pública e emergência, ele deverá ser ofertado de forma intersetorial e articulada com os órgãos de defesa e proteção civil e com as demais políticas públicas, órgão de defesa de direito, sociedade civil organizada, agências de cooperação, conselhos de defesa civil, núcleo de defesa civil comunitários, onde houver, dentre outros, conforme a necessidade. Então, na hora que há uma emergência, todo mundo pode se envolver ali para que a gente consiga sanar aquele problema, para que a gente consiga auxiliar essas pessoas, viabilizar os direitos dessas pessoas. Então, não é só pensar no que perdeu em si material, mas pensar em toda uma característica que se tem na hora de uma emergência. Então, por isso, é importante a gente lembrar que a gente precisa fazer ali, né, fazer uma interlocução, considerar os outros órgãos como participante desse processo. Então, no artigo 5º, ela vai falar que, de forma, a portaria 90 ela vem assegurar o atendimento de famílias e indivíduos em situação de calamidade pública e emergência. O serviço de proteção em situação de calamidade, ele é executado pelo gestor da política de assistência social, ou seja, o município, né? Pode ser pelo Estado, pode ser pelo Distrito Federal, mas quem executa naquele momento é o município, porque é ele que está em loco, é ele que tem conhecimento daquele território, né? Então, quem vai gestar ali, né? Quem vai fazer acontecer, executar, é o gestor da política de assistência social. E ele vai fazer isso enquanto perdurar a situação de emergência. E aí a gente tem um mapa aqui do Amazonas e eu coloquei no centro desse mapa o ano de 2023. E aí eu queria explicar um pouquinho por que o ano de 2023. Porque o ano de 2023 foi a nossa virada, a virada do estado do Amazonas. O ano de 2023 nós tivemos uma seca severa,
nós tivemos uma estiagem, né, ali prolongada, e onde, né, a gente teve perdas na fauna, na flora, a gente teve perda em todos os momentos ali, em todos os setores. Então, foi uma grande mobilização. E aí foi noticiado né, na Nacional, foi noticiado né, pela mídia, e e aí, quando começou ali os peixes morrerem, né? E aí começou a ser noticiado tudo isso, a Nacional, ela ligou para cá, para o departamento, falou comigo, e aí ela disse assim: ó, nós estamos reunidos aqui e nós queríamos chegar a uma conclusão, mas a gente não consegue chegar porque a gente não conhece bem o território. E aí a gente queria saber como é que tá aí, porque o que a gente tem visto é isso, mas é real, é isso mesmo? E aí eu falei, ó, você só vai conhecer a realidade se você topar vir aqui e conseguir enxergar o que é o estado do Amazonas. Porque até então, se vocês pegarem a política, para trás de 2023, vocês vão ver que nós tínhamos os eventos já ali, né, elencados, mas, por exemplo, o evento da seca, tinha ali para sanar o evento da seca um caminhão-pipa. E aí eu friso muito bem isso, porque assim, caminhão-pipa para o estado do Amazonas, a gente numa seca não ia conseguir nunca, né? Quantos caminhões-pipas será que a gente ia precisar, né? Então, assim, é muito fora da realidade o que estava escrito nas legislações para o nosso estado. Então, eu fiz questão de convidá-la, a pessoa topou, que era a coordenadora, uma das coordenadoras, né, que é a Vera, e aí ela veio aqui no estado, ela topou ir com a gente, tinha só apenas uma semana, nós queríamos levá-la nos municípios mais distantes, mas nós não conseguimos. E aí, nesse momento, nós fomos no Rio Preto da Eva, fomos a Beruri, porque tinha acabado de acontecer o fenômeno das terras caídas, né, onde pessoas perderam suas vidas ali, e também tinha acontecido em Manicoré o fenômeno também das terras caídas, mas nós conseguimos levá-la em Manaus, né, o entorno aqui que estava muito seco, a São Raimundo, por ali, Marina do Davi, e aí a gente conseguiu viajar com ela em algum, deslocar, né, se deslocar aqui com ela em alguns pontos. Quando ela enxergou o que estava acontecendo, e a gente também foi no Careiro, quando aconteceu tudo isso, conseguiram compreender o que era o estado do Amazonas. Que, embora nós estejamos no norte, nós somos completamente diferentes dos outros estados nortistas. Então, a partir daí, houve uma mudança significativa. Então, passa-se a ter uma nova legislação, novas recomendações. Eles conseguiram começar a pensar e escrever para o nosso Estado. E aí, nas próximas normativas, eles já vieram, né, informar que por meio a emergência no SUAS, ela se dá também por meio da articulação com a Defesa Civil. Então, o primeiro passo é a Defesa Civil, né, que a assistência social passa a fazer parte desse sistema nacional de proteção e defesa civil, como uma política pública essencial. Então, a partir daí, tudo começa a ficar diferente. E aí esse sistema ele organiza a atuação dos diferentes setores antes, durante e após a emergência de calamidade pública. A gente já não começa mais a pensar a calamidade pública, a emergência, só na hora que ela acontece. Começa-se a pensar que existe uma pré-emergência, começa a se pensar que existe ali o evento, vai existir uma cheia ou uma seca e que ela vai trazer prejuízos a curto, a médio e a longo prazo. Vocês que estão no município sabem melhor do que eu que a gente ainda tem resquícios da seca de 2023, que muitos produtores não se recuperaram, né? Então, assim,
ainda há muito resquício daquilo. Então, por isso, começou a pensar na mitigação, trabalhar a pré-emergência, trabalhar os fatores para que a gente também continue depois fazendo o acompanhamento pós-desastre, né, pós o evento. Então, hoje ele faz esse caminho, que é o evento adverso, que é uma ocorrência desfavorável ali, prejudicial ou imprópria, né, que acarreta um prejuízo. Ou seja, enfim, uma chuva, né, ou a seca, vou trazer mais para a nossa realidade. O desastre, resultado do evento adversos naturais provocados pelo homem, né, sobre um ecossistema vulnerável, causando ali danos humanos, materiais, ambientais. Vem a situação de emergência, que é a situação anormal provocada por esses desastres, esses eventos, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial ou a capacidade de resposta do poder público, né? E aí vem a calamidade, que é uma situação anormal provocada por desastre, causando os danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial de capacidade de resposta do poder público. E aí, que é o nosso caso, que a gente começa com uma situação de emergência, porque alguns municípios começam a sinalizar primeiro, e depois a gente tem ali uma situação de calamidade, porque a gente já tem muito mais do que 3, 4, 5 municípios, como foi o ano de 2023, onde apenas 2 municípios não entraram em situação de emergência, de estado de já crítico, né, da seca, da estiagem, que foram só apenas 2 municípios, Presidente Figueiredo e Apuí, os demais todos entraram em modo de alerta e depois de emergência mesmo. E aí nasce esse formato, nasce esse guia de emergência no Sistema Único de Assistência Social, o que fazer. E aí a gente tem, segundo, né, o decreto lá de 2020 da Proteção e Defesa Civil, que estruturam essa etapa de prevenção e mitigação, que em 2020 começaram-se a pensar dessa forma, mas nós não estávamos ali ainda, né, com um evento de cheia, muito menos de estiagem, apenas a seca do Nordeste, e começou a ver que era extremamente necessário a gente trabalhar a gestão de risco, pré-emergência, a prevenção, a mitigação, o preparo. Por isso que, às vezes, a gente insiste em ligar para os municípios para fazer o monitoramento e acompanhamento, para saber se já entrou em emergência, né? Como é que está o estado de vocês em atenção, porque a gente acompanha aqui pela Defesa Civil, mas nós temos essa facilidade de conversar com o gestor do município da assistência social. Então, a gente, mesmo que tenha um acompanhamento pela Defesa Civil, a gente também tenta esse espaço mais estreito com o gestor local, porque há muito. A Defesa Civil ali, ela vai estar para verificar, né, se já há uma situação de risco, ela vai intensificar aquelas ações, e é ela que vai dizer se está ou não entrando no estado de emergência. E a capacidade de resposta, né? Então, assim, aí a gente entra na gestão do desastre, que é a emergência, que a gente tem que ter uma resposta naquele momento, e o pós-emergência, que é a recuperação, o restabelecimento, que é o que eu falei para vocês, que muitos municípios nem conseguiram se recuperar, né? E aí a gente já vem aí com a cheia, enfim. E aí é de uma cheia para uma seca, e são as estações que a gente tem, né? E aí, nesse guia, já entra a questão do eixos, nós temos esses eixos a seguir, e tudo parte da vigilância. Então, a atuação do SUAS nas 3 etapas ali, ela sempre vai estar ancorada nessas respostas e coordenadas nesses 6 eixos. Tudo parte da gestão ali da vigilância socioassistencial, porque ela vai te trazer dados, né? Ah, Adriana, mas eu não tenho a vigilância, né, instituída no meu município. Mas vocês têm técnicos que podem trazer esses dados. Então, se eu sei que o meu município não tem uma vigilância, mas eu sei que quando chega uma situação de cheia ou uma situação de seca, eu tenho X comunidades que elas ficam
extremamente vulneráveis, elas ficam isoladas. Então, eu já vou fazendo esse levantamento. Hoje, a gente sempre tem pedido dos municípios isso, porque o que a gente tem trabalhado com a Nacional e que foi difícil para eles entenderem é que nós temos 62 municípios. Ainda ontem eu até ouvi isso, né? Ah, mas o estado do Amazonas só tem 62 municípios, diferente de Minas, que tem 800 e tarará. Tem 800 e tarará, mas que de um município para o outro, 20 minutos tu chega, né? E é diferente do nosso, que nós temos 62 municípios e mais de 3 mil comunidades. Então, nós não temos as comunidades todas catalogadas, pelo menos nós aqui não temos, a gente tem tentado fazer isso. Então, quem vai dizer isso para a gente? São vocês, os municípios. Então, assim, tem a questão do trabalho social com as famílias, é saber que aquela comunidade ela fica isolada, mas que uma outra comunidade próximo dela pode ser abastecida para dar um subsídio ali para aquela outra que fica completamente isolada. Hoje, a gente tem tentado buscar respostas que fiquem mais viáveis para o nosso Estado, independente de estarmos no norte, porque não dá para a gente pensar em conjunto, não dá para a gente pensar com as mesmas respostas de repente de Roraima, né? A gente não pode ali da mesma forma que o Pará. Então a gente tem que pensar aqui. Como é que nós vamos fazer aqui? Então, esperar a emergência para decretar todo mundo de uma vez é impossível para o nosso Estado. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma articulada, com a vigilância, né, com o trabalho social ali, pensar nos benefícios, pensar numa situação de acolhimento que é difícil para a Nacional entender que aqui a gente dificilmente consegue trabalhar a questão do acolhimento no município. Né? A gente pode ter um alojamento, aquilo provisório numa escola quando acontece um determinado evento, mas assim, você preparar um acolhimento para uma emergência no município para a gente é um pouco distante da nossa realidade, porque as pessoas não querem sair das suas casas, né? Num evento de cheia, eu consigo, com uma embarcação pequena, por mais distante que fique, mas eu consigo acessar aquela casa. Na seca fica impossível, né? E aí eles não querem sair de suas casas também por conta de receio de perder tudo, de perder o pouco que ainda tem. Então é muito difícil você trabalhar em retirar essas pessoas para um acolhimento até que passe essa etapa. Então, a gente tem tentado trabalhar isso com a Nacional para que eles consigam entender que dificilmente a gente vai ter uma situação de acolhimento emergencial. Talvez a gente tenha esses alojamentos provisórios, dependendo de casos como um desbarrancamento, né? Uma embarcação, como a gente já teve o caso de estar na área de um município e a embarcação virar, então a gente faz aquele atendimento ali na escola. Então, é isso. É importante a gente lembrar desses eixos que parte de uma preparação, de informações. Eu preciso ter informações para eu conseguir chegar a uma resposta. Aí, essa é a parte mais legal, assim, que eu acho que a gente merecia, assim, sabe, ser realmente reconhecido, e a gente buscou muito isso. Então, com aquele caderno de orientação que eu mostrei para vocês, o guia Emergência no SUS, o que fazer, acho que na segunda página dele já aparece uma foto que é no estado do Amazonas, lá no Rio Preto da Eva. E aí nasce os outros guias que vocês vão ver lá no finalzinho, eu coloquei todos eles para vocês verem. Mas aqui tem esse que é muito, muito, muito importante para a gente, porque não só pelo tema, né? Emergência em assistência social, gestão legal, administrativa do trabalho e orçamentária, mas porque esta foto do guia, essa capa do guia, ela é uma foto feita por mim, tem o meu nomezinho aí na capa, e mais do que isso, é uma foto nossa lá no Careiro.
Então, essa é a coordenadora nacional, a Vera, e aí, quando nós levamos ela lá no Careiro, ficou essa foto para a capa. E assim, é um ganho imenso para o estado do Amazonas. A partir daí, nós fomos reconhecidos, então, hoje nós somos membro do ForSUAS, da Força Nacional do SUAS, porque nós fomos chamados para atuar no Rio Grande do Sul. E aí tem a plaquinha onde eu represento a secretária Kelly, recebendo pelo estado do Amazonas, como membro do ForSUAS, o apoio da Força Nacional do SUAS ao Brasil, e a Tereza aqui com o secretário de Assistência Social Nacional, recebendo a plaquinha, porque ela foi atuar no Rio Grande do Sul. Então, isso é um prêmio para todo o estado do Amazonas. Aqui é a resolução do ForSUAS, então tem a minha foto e a da Tereza, para que vocês do estado do Amazonas conheçam quem são os representantes de vocês, né? Os representantes legais no ForSUAS, que sou eu e a Tereza. Nós temos reuniões mensais com todos os estados, né, do Brasil e com a nacional. Esse grupo ele é formado inclusive pela Nacional da Assistência Social e pela Defesa Civil. Então, ali a gente fica monitorando todos os eventos do Brasil e vão, né, inserindo ali, colocando para a gente as informações para a gente trabalhar em conjunto e opinar, sabe? Os outros estados ajudarem a gente na nossa emergência, nós, né, darmos ideia para aquele que não sabe como atuar ali, até porque a gente acha às vezes que não, mas em termo de cheia, é com a gente, né? O amazonense, ele nasce ou nasceu na seca, não tem jeito. Então a gente entende muito. Então eles estão para lá, eles são acostumados com chuva. Então, quando acontece um evento desses, eles se perdem, realmente não sabem como proceder. E aí a gente já está, né, um passo à frente ali, porque a gente entende do que a gente está fazendo quanto à emergência. Então, essa é a resolução do MDS, onde ela aprova a instituição e os parâmetros de funcionamento da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, ForSUAS, que foi criado lá quando aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul, viram que era importante e aí, né, permaneceu, foi aprovado e tudo mais, com o objetivo de garantir a proteção social a famílias e indivíduos que vivenciam emergência em assistência social. O ForSUAS, e aí por isso que eu coloquei lá 2023, porque a partir daí foi, né, a gente foi decolando aí. Então, a partir daí, nós conseguimos trazer a ForSUAS para o estado do Amazonas, para ela entender o nosso território. E aí veio gente da OIM, né, da secretaria, do ministério, e nós conseguimos levá-los também. Eles só vêm correndo, né? Então não dá para a gente queria muito levar, por exemplo, para Boca do Acre, para Atalaia, para outros municípios, para entenderem como é a nossa logística aqui, mas não deu. E aí, por incompatibilidade mesmo de a gente conseguir voo, né, para dar certo com o voo, com embarcação e tudo, com os nossos meios de transporte. E aí a gente não conseguiu, mas a gente conseguiu levá-los no entorno do Iranduba. E o secretário, né, assim, foi de uma grande importância ali, o secretário de Iranduba, naquele período, porque ele foi bem cirúrgico, né, nos levou ali em comunidades, e eles ficaram encantados e assustados, porque a gente estava falando de um município que era muito, muito, muito próximo daqui, da capital, e que levava muito tempo para chegar em uma comunidade, e a gente estava falando de uma situação que, quando eles vieram, estava cheio. E depois nós fomos para Altazes, onde eles ficaram extremamente cansados com o percurso que fizeram daqui para Altazes, né, ida e volta, que a gente fez o bate-volta mesmo, para entender tudo isso. E a partir daí, nunca mais o estado do Amazonas foi visto de outra forma que não fosse como o estado do Amazonas deveria ser olhado.
Então, toda reunião que se tem, quando a gente não aparece, eles ligam para dizer: entra, a gente vai numa reunião agora. Olha, eu acabei de falar do estado do Amazonas. A partir daí, a Defesa Civil Nacional também começou a enxergar a gente, porque no ano de 2023, eles nos criticavam porque diziam que a gente tinha aceitado ali a situação das cestas básicas, né, da ajuda humanitária, mas a gente não tinha condição de levar para as comunidades. As sedes dos municípios, ok, elas aceitaram e a gente conseguia levar, mas para as comunidades eles não entendiam que a gente não conseguia chegar se não fosse por meio de uma aeronave e até comunidades que nem mais por meio de aeronave a gente conseguia chegar. Então, a partir daí, eles começaram a compreender nessas nossas reuniões com o FOSUAS, com os representantes da Nacional, tanto da OIM como o Ministério, secretarias e tudo mais, Defesa Civil esteve presente, né? Vocês podem ver na foto que a Defesa Civil ela está aí presente. Então, nós deixamos muito claro como são as nossas estradas, que são os nossos rios. E que quando chega num período de decretação, de seca, a gente não consegue decretar de uma vez, e que a gente também tem a dificuldade das grandes embarcações, porque chega um período que as grandes embarcações já não conseguem mais acessar, né? E aí teria que ter as pequenas embarcações, e mesmo tendo as pequenas embarcações, chega um determinado momento que você ainda tem que parar e andar 3, 4, 7 quilômetros, e as pessoas começam a ter que optar por comida ou água potável. Então, elas começam a decidir, porque não dá para levar no ombro a cesta básica e o garrafão de água e andar por 7 quilômetros. E isso vocês podem, né, ter certeza que aqui a gente tenta estar muito próximo de vocês, mas essa realidade só quem compreende mesmo e que lida diariamente, eu falo diariamente porque independente de estar cheio ou seco, a gente tem um trabalho gigantesco na ponta, né? Então, como vocês podem ver, a gente levou eles ali na comunidade, levamos também com os povos originários, levamos aqui com uma conversa com os secretários. E aí, depois de tudo isso, nasce uma resolução que ela tá, né, bem fresquinha. Ela nasceu aí dia 18 de fevereiro de 2026 e ela trouxe novas regras para o cofinanciamento federal. Então, quando ela traz essas novas regras, nós recebemos aqui, antes dela sair para publicação, os nossos nos cumprimentando, né, nos parabenizando, porque foi por meio do convite lá atrás, em 2023, que tudo isso aconteceu. Então, vocês podem se sentir lisonjeados hoje e a gente pode aplaudir o estado do Amazonas, porque a gente tem um dedo na resolução, né? Então, para a gente é muito significativo isso. Então, essa resolução número 223, ela trouxe essas novas regras para o cofinanciamento, já compreendendo a nossa realidade. Essa resolução, ela ainda não é a legislação que substituirá a 90. Então, ela é pertencente ainda, ela é um bracinho da 90, ela se dá por meio da 90, né? Mas ela já troca algumas coisas da 90. Então, o que, que ela vai dizer? Ela dispõe sobre o cofinanciamento federal, os critérios para transferência de recursos, execução do serviço, utilização dos recursos e prestação de contas conforme previsto no texto normativo. E o que, que muda em relação a essa portaria? O valor fixo conforme o porte do município, mínimo de 10 pessoas. Antes a gente tinha que ter grupos de 50 e hoje a gente não trabalha mais por grupo a partir desta resolução, né? O acréscimo de R$ 400 por per capita, ou seja, na outra página vocês vão entender
que a gente tem o valor fixo do município mais o acréscimo por pessoas, então isso já é um ponto mais que positivo para a gente. O processo simplificado para solicitar o recurso, né? O mínimo de 10 pessoas também foi um grande avanço. Porque, por exemplo, tem o fenômeno das terras caídas, não atinge 50 famílias ali, né? Não atinge o grupo de pessoas. E aí eu não consigo solicitar e decretar porque eu não tenho grupo. E agora não. No mínimo 10 pessoas acolhidas eu já consigo solicitar. O processo simplificado para solicitar o recurso, né, que nós vamos ver mais à frente, mas hoje eu não preciso mais esperar a coisa acontecer para eu já ir solicitando, porque eu sei que o meu município de Boca do Acre toda vez vai ficar embaixo d'água. E aí eu já sei que eu vou poder me antecipar. Eu já sei que começou a encher, eu já tenho famílias ali que já estão isoladas e eu já vou começando a pensar em solicitar, né? E aí, assim, estou dando exemplos de alguns municípios, mas vocês sabem que a gente aqui não tem como, né? São os 62 municípios. Então, hoje, o processo simplificado eu já posso requisitar e depois eu mando o decreto, né? E aí eu consigo fazer isso. O recurso que ele pode ser utilizado tanto para custeio quanto para investimento. Temos a possibilidade de abrigos na modalidade coletiva, familiar e individual. Nós não tínhamos isso, nós só tínhamos modalidade coletiva. A rede mais fortalecida para diferentes tipologias de desastre. O Estado com a vinculação do ForSuas, ou seja, nós podemos pedir apoio da Força Nacional, porque nós somos membro do ForSuas, somos o Estado apoiador, né? Também. E aí temos a possibilidade de usar o saldo do recurso para as ações de preparação e resposta. Então, tudo isso trouxe para a gente mais clareza, menos burocracia e mais apoio para quem está na linha de frente nas situações de desastre. Essa resolução, ela aprova os parâmetros para o cofinanciamento federal, né? Então, no artigo 2, ela considera, e aí ela vai fazer as considerações aqui. O que é desabrigado, né? O que é desalojado, né? A pessoa que foi obrigada a abandonar sua habitação de forma temporária está desabrigado, desalojado, que foi obrigada a abandonar de forma temporária ou definitiva por uma outra razão. Então, assim, ela vai reconhecer o que é o desabrigado, desalojado, ela vem falar também o que é um abrigo ou acolhimento temporário, de forma coletiva, familiar, individual. Ela fala também das ações de desmobilizações, né, que a gente vai precisar. Se eu tenho uma ação, vou precisar desmobilizar. Então, quais são essas estratégias que eu tenho para desmobilizar? Não é simplesmente eu faço um acolhimento, no outro dia eu chego lá e falo fechado, né? Então, a gente tem que trabalhar toda a desmobilização, ver se todo mundo já teve sua demanda ali atendida e tudo mais. Aí vem a parte melhor de todas, né? Aquela parte que a gente espera, que é o dinheiro, cofinanciamento. Então, no artigo 5º, ele vai dizer que o valor de referência que servirá para o cálculo da transferência do recurso ele vai consistir em um valor fixo que terá como referência o porte populacional, né, o porte do município. Então, o município de pequeno porte, ele vai receber 20 mil. Ele decretou emergência, solicitou, ele tem esse piso fixo, né, que vem de 20 mil. Pequeno porte 2, 40 mil. Médio porte, 75 mil. Grande porte, 150 mil e a metrópole, capitais, estados, 250 mil reais. Lembrando que esse recurso ele será repassado em parcela única após a decretação na modalidade de fundo a fundo. E aí a gente tem no artigo 6 falando que quando houver pessoas desabrigadas, que seja acrescido ao cofinanciamento um valor variável por indivíduo. Então, cada pessoa ali, né, sendo no mínimo elegível 10, eu tenho 10 pessoas desabrigadas, ele é R$ 400 por pessoa até 1.000 pessoas. Passou disso, R$ 200, né, por 1.001. E depois disso, né, se a gente tiver mais de 10 mil pessoas ali desabrigadas, R$ 100 por per capita.
E ficaria assim: eu recebo uma parcela única de acordo com o meu porte populacional fixo, né? 20 mil, 40 mil, mais o valor dos desabrigados, que é aquela aplicação de R$ 400 por pessoa, quando houver, no mínimo, aí 10 pessoas acolhidas em desabrigo, em abrigos temporários. Ou seja, o total do repasse é esse, são esses dois valores, fundo a fundo. E quem é meu público prioritário nisso tudo, né? Depende. Na hora ali a gente tem que ver a dependência de cuidado, quem é que tem? Crianças, adolescentes, idosos, né? As pessoas com deficiência, tem gestante, qual é a outra situação de dependência? Então a gente tem que ver ali e por grau, né? Característica específica, dependendo do que a gente, qual evento que a gente tenha, tem pessoas em situação de rua, tem os povos e comunidades tradicionais, né? Outras características, pessoas desalojadas, desabrigadas, familiares das pessoas desaparecidas, né? Como a gente teve agora, recentemente, do caso da embarcação, outras situações decorrentes a desastre. Então, assim, mas a gente tem que lembrar que a própria situação de emergência ela pode levantar necessidades que nem está aqui e a gente nem tenha pensado. Então, tudo vai depender mesmo daquele momento que a gente está ali e vivenciando aquela emergência. Mas e aí, a gente sabe como solicitar esse recurso? Aqui. A solicitação padrão desse recurso, ela tem, né, esse padrão, que é o envio da documentação necessária, eu envio o requerimento, o termo de aceite, a portaria com reconhecimento federal, né, para poder a gente receber o recurso. O ente, ele deve comprovar a execução do recurso até o final do próximo mês. A não comprovação acarreta a devolução do recurso. Lembrando que eu faço e eu tenho que comprovar aquilo que eu fiz. Mas se for de forma simplificada, né, que é a parcela variável, eu envio a solicitação do requerimento simplificado. O ente tem 30 dias para enviar a documentação complementar. Lembra que eu falei que a gente pode solicitar o quanto antes e depois enviar a documentação? Que é o tempo que eu vou ali me organizando para mandar a documentação, que a gente sabe que não é da noite para o dia que sai o documento decretando. Recebimento do recurso de forma imediata. Aí a gente tem um termo de aceite, a portaria do reconhecimento federal, a mesma coisa, a não comprovação, eu tenho que devolver o dinheiro, também deve comprovar a execução do recurso, né? O envio tardio habilita o recebimento das parcelas devidas desde que o mesmo esteja naquele exercício. E aí o prazo para enviar a documentação complementar para a comprovação, ele pode ser inclusive prorrogado por igual período que foi decretado. E aí aqui é só para vocês entenderem como é que funciona o site. Então, esse aqui é a tela de quando a gente entra no governo federal, que entra na página do MDS de calamidade pública e emergência. Quando você entra na página do MDS, tem lá calamidade pública e emergência, eu clico em cima, ele vai abrir essa página. Abrindo essa página, você pode ver, ó, se você quiser saber sobre Forçuas, clica no Forçuas, a Operação Estiagem, o que foi a Operação do Rio Grande do Sul, mas a gente vai clicar aqui cofinanciamento federal. E aí vai aparecer isso aqui. Na hora, você tem aqui o modelo do requerimento e o modelo do ofício que você vai enviar. E nesses outros aí escrito o que é, como funciona, quem pode solicitar, tudo que você clicar, ele vai te remeter à página. Então, é uma página acessível, de fácil entendimento, né? E tá tudo aí. Então, é muito fácil. Mas também quero dizer para vocês que às vezes a gente não consegue acessar. Então, não tem problema nenhum entrar em contato com a nossa equipe e dizer: eu não estou conseguindo, eu não lembro onde eu não sei como é que faz, porque a nossa equipe ela está aqui para isso, para orientação aos municípios. E aí, só para vocês entenderem como é o modelo do requerimento, eu coloquei aqui na outra página.
Esse é o modelo do requerimento, né? Que tem aqui, você coloca o brasão do município, e aí você faz um ofício solicitando, né, por meio dos eventos climáticos, o que foi que aconteceu na tua região, e aí você envia para a Secretaria Nacional. O requerimento é esse, que também esse é o modelo do requerimento, que quando você clica lá é o que vai aparecer. E com o que eu posso utilizar o meu recurso? Ele pode ser utilizado com a logística, locação de automóveis para as equipes e o deslocamento dos usuários. Eu posso trabalhar com o acolhimento, eu posso locar imóveis, hospedagens, hotelaria, adaptação de espaços. Eu posso alimentos, água, colchão, roupa de cama, higiene e limpeza ali numa hora de emergência. Eu tenho a estrutura que eu posso, né, abrigar as pessoas em um determinado local e adaptar com divisórias, equipamentos básicos para abrigo. Contratar a equipe, né, de apoio, cozinha, limpeza, segurança, como foi o alojamento do Rio Grande do Sul. E as despesas adicionais conforme a regulamentação específica. Na modalidade do acolhimento, né, com a provisão do caráter emergencial, eu posso adaptar o abrigo tradicional, como ginásio, adaptado ao espaço comunitário, né, que seria uma escola ou então uma quadra, né, no município. A solução que mantém o núcleo familiar, unidades habitacionais ou então quartos de hotel, individual com solução específica para indivíduos sozinhos e desabrigados. E a gente não pode esquecer que não é apenas retirar as famílias e colocar sob um teto. Exige uma equipe técnica para garantir a proteção integral e a segurança da acolhida. Então, a equipe vai ali avaliar, vai entender, vai identificar quais são as demandas. Então, assim, não é só eu tirar aquelas pessoas, de repente, de um incêndio de grande proporção e colocar debaixo de uma quadra. E ali não ter um assistente social, não ter um psicólogo. É importantíssimo que a gente garanta que essa equipe técnica esteja lá. E aí, aqui, a execução do recurso, o que é permitido e o que não é. Então, eu posso fazer o pagamento de pessoal, equipe de referência, equipe de apoio, eu posso locar imóveis e veículo para a equipe, né? Eu posso materiais de consumo e limpeza para o abrigo, hospedagens em rede hoteleira. O que eu não posso com esse recurso? Cestas básicas com benefício eventual, obras, reformas estruturais ou construção, tijolo, cimento, nem pensar. Itens de saúde, que não é da nossa competência, medicamentos e órteses, próteses, enfim. Urnas funerárias também não, porque não permite a questão do benefício eventual. E as restrições eu não posso, é proibido utilizar o recurso para o repasse direto às pessoas. A exemplo disso, auxílio aluguel, auxílio moradia, benefícios eventuais. Né? O gestor ele deve contratar o serviço, pagar o hotel, não dar o dinheiro à família. Ressarcimento, que é proibido usar esse recurso federal para ressarcir contas municipais ou estaduais por despesas pagas com recursos próprios anteriores. Depois a gente vem com a prestação de contas, como é que eu faço para prestar contas e reprogramar, né? Hoje a gente já tem um sistema mais facilitado, então a prestação de contas eletrônica ela continua. O Conselho Municipal ele deve validar as informações. Nós temos o Agiliza Sua, que é o sistema de gestão da assistência. A reprogramação, que vai até o dia 31 de dezembro, né? E isso tudo está na portaria do MDS de 2024. E aí a ForSUAS, o que é, né? Novamente, que é a Força de Proteção do SUAS, é uma equipe de apoio multidisciplinar que ela é mobilizada para a situação de crise. Então, eu tenho uma crise instalada aqui, como foi o período lá da estiagem, e aí eu solicito, faço esse pedido, vai para análise, tem a mobilização deles, como foi o nosso caso aqui, que foi mobilizado o estado do Amazonas para a gente ir para o Rio Grande do Sul, e aí nós fomos enviados para lá, e aí a atuação no apoio local, né? A ForSUAS, ela não substitui a gestão local,
né? Ela não substitui ali, eu vou chamar a Forçuas e eu vou colocar o meu pessoal para trabalhar, continuar lá no CRAS, no CRES, e porque tem um pessoal que veio de fora que vai trabalhar lá no abrigo. Não é assim que funciona. Então, ela não substitui, ela vem para o apoio, né? Ela fortalece essa capacidade de resposta. Essas são as nossas normativas. A partir daquele ano que eu falei para vocês, 2023, a gente tem a principal, que é a emergência no SUAS, que é o que fazer. Esse guia, ele é maravilhoso, porque ele te dá o passo a passo, ele diz bem minuciosamente, ele tem QR Code, você clica, ele te direciona para a página, lindo e maravilhoso, porque tem uma página com a nossa foto, né? Reconhecendo ali os nossos eventos, e aí as demais normativas. Aqui tem o site, né, do MDS, a página que você clica da calamidade, esse QR Code aqui também, você clicando, ele te direciona para esses exemplares. E é isso, eu espero que eu tenha contribuído. Esse é o nosso número de contato do corporativo do departamento. Esse é o nosso e-mail, né, do departamento. E todos vocês, todos os municípios, vocês têm técnicos de referência na proteção social especial, na proteção social básica, na gestão do SUAS. Em nome das diretoras dos outros departamentos, eu me coloco aqui também à disposição e tenho certeza que elas se colocam à disposição para o que precisarem. Às vezes você não consegue falar com a gente direto, mas tem o técnico de referência que entra em contato com você. E eu espero que a gente possa ter esclarecido algumas dúvidas. Claro que na hora é muita coisa, né? E olha que eu tento nem falar muito, que quem me conhece sabe que eu quase não falo. Mas é isso, sabe? A gente hoje tem um novo momento na assistência, um novo momento da emergência do SUAS, né? A gente saiu daquela etapa onde a gente ligava e ninguém sabia como atender a gente, saiu daquela parte que pulamos uma etapa, sabe? De ninguém entender o que era uma cheia, de ninguém entender o que era seca. E o que é a estiagem, sabe, pra gente? Que não é um período pequeno, que a gente sai da cheia e já entra na seca. E que tem município que aqui ainda está cheio, né? E o outro aqui já está seco. Então, ninguém vai entender como a gente entende. E quem tem que falar somos nós. Se a gente não gritar, se a gente não falar, se a gente não disser não, esse exemplo aí não serve para gente, isso aqui não dá para ser assim no estado do Amazonas, as coisas vão acontecendo e a gente vai ficando para trás. Então é importante vocês falarem, é importante vocês, nas reuniões que tiverem, cobrar, nas oportunidades que tiverem, mostrar quem somos nós, como é o nosso estado, como é que funciona aqui no meu município, que não é igual àquele outro município, mesmo que ele esteja na mesma calha. Então, essa responsabilidade, ela é nossa, né? Da gente dizer, aqui no meu município, não dá para trabalhar nesse modelo. Aqui no meu município, a gente tem que se antecipar, ou então aqui no meu município, a gente não começa a trabalhar logo, a gente espera, né, a emergência chegar. São vocês. Então, quando eu fui convidada, foi assim, para mim foi uma grande oportunidade de falar com vocês, porque quando a gente consegue falar aqui, às vezes é na CIB e é muito rápido. Então, a oportunidade que a gente tem de colocar o departamento, a secretaria à disposição e dizer que vocês têm pessoas aqui que não esquecem que os municípios existem e nem esquece que nós temos características, particularidades diferentes em todo o território, né? Que não é só eu sou o estado do Amazonas e eu tenho cheia e eu tenho seca. Não, eu sou do estado do Amazonas, onde aqui a cheia é assim, onde a cheia aqui é de outra forma, onde a seca aqui eu consigo avançar, mas a seca aqui eu não consigo passar de um município para o outro. Bravo. Isolando. Então, a gente precisa do apoio de vocês para sistematizar tudo isso,
para dizer e a gente ter provas, sabe, concretas, palpáveis, em dizer, olha, eu tenho essas comunidades, dessas comunidades X vão ficar fora e vão ficar isoladas, e eu preciso antecipar o meu evento, eu preciso antecipar o meu recurso, porque é por meio disso que eu vou conseguir dar respostas imediatas para essas pessoas que estão esperando por isso. Então, eu agradeço aqui a oportunidade e a gente está aqui para contribuir para as perguntas. Se eu não souber, eu desligo a câmera e eu vou procurar nas ajudas dos universitários, tá bom? A Adriana está querendo fugir das perguntas. A gente vai dar uns minutinhos aí para que vocês possam elaborar as suas perguntas, mas assim, já quero de antemão agradecer muito pela contribuição. Eu tenho certeza que foi de grande relevância esse nosso momento, essa troca de experiências da Adriana. Nós estamos sendo muito bem representados, porque de fato se faz importante nós termos políticas voltadas para o nosso estado. Nós sabemos aqui de todas as diferenças que nós temos, né, principalmente na questão da logística, que é totalmente diferente das outras partes, das outras regiões, né, do estado, e até como mencionado pela Adriana, o nosso estado, ele também é diferencial comparado aos outros estados do norte. Então, já tem alguma pergunta, Vanessa? É, Adriana, tem um participante que ele quer saber a respeito dos slides, se a gente vai poder compartilhar, porque depois, com as dúvidas, eles vão recorrer a esse material. Então, Pode sim, sim. Inclusive, eu até deixei o QR Code lá justamente para que pudessem se ficar mais fácil, né, de acessar. Pode sim. perfeito, então. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Adriana, você pelo momento, pela contribuição. Espero que seja o primeiro de muitos outros momentos que nós vamos ter, né? Que você possa vir até a nossa sede, conhecer aqui o nosso local, né? E vocês também, os secretários, estão sempre aqui muito bem recebidos, as portas estão abertas. Quero reiterar também o nosso apoio técnico aqui na associação, assim como a SEAS tem os técnicos, os representantes, nós também temos aqui, né, de todas as áreas, de todas as pastas. Eu sou a responsável pela assistência social e também pela previdência, coordeno o INSS Digital dentro aqui da nossa instituição. Estamos sempre à disposição no WhatsApp, no e-mail, nos eventos também, nos colocando sempre à disposição também dos nossos parceiros, como a SES, que é uma grande parceira. Então, muito obrigada, Adriana. A Adriana hoje está num evento paralelo e, mesmo assim, né, tirou esse tempo para estar aqui com a gente. Então, o meu carinho, o meu agradecimento também a vocês, os secretários, que fazem a diferença aí nos municípios de vocês. Talvez eu não conheça a realidade de muitos, mas eu entendo de verdade, né, todas as dificuldades, as não conformidades que vocês passam aí no dia a dia. E o meu parabéns para vocês, porque é vocês que fazem a diferença, vocês que conhecem a realidade de vocês e que levam essa mudança, essa esperança para quem realmente precisa, que são os nossos munícipes. Então, nos colocamos mais uma vez à disposição de todos vocês. Obrigada, Adriana, pela grande contribuição. Nossa, suas experiências foram maravilhosas aqui. Eu tenho certeza que, se não tiveram perguntas, não é por vergonha, não é por medo, mas é porque realmente foi muito esclarecedor tudo que você aqui nos proporcionou nessa manhã. Muito obrigada. Eu agradeço, né? E de fato, parabenizar os representantes dos municípios, né? Os secretários, porque fazem essa diferença. Inclusive, quando o Forçuas veio, eles ficaram encantados com a atuação dos secretários, né? Porque quando chegaram até o município, o próprio secretário se dispôs a ir junto para a comunidade, sobe na embarcação e desce. Então, assim, eles ficaram encantados, porque não é essa a realidade aí para fora. E aqui não, aqui os secretários vão a campo, conhecem a realidade, né? Então, assim, lutam pelos seus municípios, lutam pela sua comunidade. Então,
Eu acho que é isso que a gente precisa mostrar, sabe? Que nós temos um estado diferenciado, não só pela logística, não só, né, por ele ter sua particularidade, mas porque nós já nascemos um povo aguerrido, um povo de força, um povo que vai para cima, que vai para a luta mesmo. Que, como eu falei, já nasce na seca ou na cheia, não tem muita opção, né? A gente já, ou tu nasce no período da seca, ou tu nasce no período da cheia. Eu nasci no período da seca. Então, é bem complicado. Então, assim, agradecer mesmo e dizer: estamos aqui e tudo que a gente representa aqui é por meio do que vocês nos passam, né? Das informações que a gente tem. E quando dá, claro, a gente vai a campo, vai ali. Eu, quando posso, eu faço questão de viajar para ir, para conhecer mesmo. Já tive a oportunidade de ir a comunidades e isso, para mim, é primordial, porque assim eu consigo falar aquilo que eu vejo, né? Então, assim, saber que os nossos técnicos estão à disposição e deixar a secretaria, isso é ótimo a gente ter, né, essa interação com vocês que estão muito próximo dos municípios, né, e nos colocar à disposição para outros temas, de fato ir aí conhecer, né, tava tudo certo para eu ir aí hoje, mas realmente não deu, a nossa equipe, eu tô com 16 lá em Parintins, então aqui ficamos só três, então tá bem, a gente está bem sobrecarregado, mas a gente tem um tempinho para falar com todos vocês, tá? Então, assim, o meu muito obrigada mesmo por ter essa oportunidade de explanar sobre a calamidade pública e emergência. Ok, muito obrigada mais uma vez a todos vocês e até o nosso próximo AM Capacita. Abraços!